Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Levantamento do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre aponta que metade dos estabelecimentos pesquisados pretende contratar funcionários temporários no final deste ano. E olha só, 76% dizem que é possível que os trabalhadores sejam efetivados. E para ampliarmos as informações, recebemos aqui no estúdio o vice-presidente de Relações Institucionais do Sindlojas, Carlos Klein. Vice-presidente, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Um prazer, Sindlojas, vir aqui compartilhar informações do varejo com os telespectadores da TV Câmara. Perfeito. Presidente, para a gente repercutir então essa pesquisa, aí temos esses dados aqui, que apontam pelo menos metade dos pesquisados com a intenção de contratar neste final de ano trabalhadores temporários. Esse é um número, como é que o sindicato avalia isso? É um bom número, é um bom indicativo? Eles despontam em relação aos anos anteriores, está na média, para a gente entender um pouquinho de como é que está esse mecanismo. Certo. É um excelente número, considerando que o ano passado foram cerca de 34% dos lojistas que contrataram, então 50% mostra aí uma expectativa de melhora em relação ao ano passado pelos varejistas, o que sempre é muito positivo, que faz a economia movimentar realmente aí esse final de ano, depois desse período que tivemos aí nos últimos, se a gente fizer uma retrospectiva, dos últimos finais de ano, vamos dizer assim. 2020 e 2021 tivemos aí a pandemia, como que teve o distanciamento social, toda essa repercussão econômica e na vida das pessoas. 2022 já foi um ano de uma certa instabilidade, ano de eleição, a gente sabe que isso sempre traz um componente de incerteza e o lojista acaba esperando para ver o que vai acontecer para fazer contratações de temporários para o final do ano. E a Copa do Mundo, especialmente, que teve aí atípica, pegou o mês de dezembro, e isso para o varejo sempre é um momento de dúvidas, porque tem os dias dos Jogos do Brasil, que acaba dispersando o movimento e fazendo as pessoas buscar outro foco. Este ano de 2023 é esperado uma grande recuperação, quem sabe aí o melhor Natal dos últimos 4 anos, que é uma excelente notícia para o nosso varejista aqui da capital, e de Alvorada. Certo. Que o setor, assim como todo mundo, ou todos os demais setores econômicos, vem se recuperando do ano da pandemia, em que tivemos o distanciamento, enfim, então é um processo, vice-presidente, isso... Sim. Aos poucos ele vai retomando e essa perspectiva é boa, então, para esse final de ano, Excelente, uma excelente... Posso retomar algum... Melhor expectativa, sim, dos últimos anos. O que mostra também, na nossa pesquisa, é que 76% desses empreendedores que vão contratar temporários para o final do ano pretendem efetivar esses colaboradores já para 2024. Por que esse número tão alto? Justamente em função da pandemia. Muitas vagas foram fechadas, infelizmente, durante esse processo e elas não foram repostas ainda. Então, com uma expectativa de melhora, esse lojista ele vai buscar novos colaboradores para preencher essas vagas, para atender uma maior demanda que é esperada aí já nesse último trimestre. Sempre o último trimestre do ano ele é o mais promocional do ano inteiro. E aí, se confirmando essa melhora, essa expectativa de melhora, com certeza o lojista já vai repor de forma definitiva essas vagas que foram fechadas durante a pandemia, infelizmente. É um número expressivo, vice-presidente, 76%, e faz diferença, para quem fica efetivado, passando aquele período ali de temporário e acaba ficando na empresa, isso é muito bom, Tem até uma questão emocional de ser contratado agora para o final do ano, então termina, o candidato ele termina o ano com uma oportunidade de emprego, e aí já ser efetivado no início do ano, um novo ciclo, isso já traz uma expectativa muito boa, uma autoestima. Com certeza. E o varejo ele tem essa característica, de
conseguir contratar pessoas que não têm experiência. Porque a grande reclamação que às vezes o trabalhador ele faz é, olha, eu chego para trabalhar, não tenho experiência e aí me pedem experiência para conseguir assumir uma vaga, né, de trabalho. E o varejo ele tem isso, ele contrata pessoas sem experiência nessa época do ano para fazer um trabalho temporário, mas aquele trabalhador que se destaca, que realmente mostra comprometimento, né? Mostra que está interessado em fazer um bom trabalho, tem um bom relacionamento com seus colegas, com os clientes, ele com certeza vai ser o candidatíssimo grandes chances, né? a aumentar sua chance de ser efetivado. Tanto é, né, presidente, que um dos pré-requisitos, segundo a pesquisa, né, para essas contratações temporárias é disponibilidade de horário, né? 80% aqui dos estabelecimentos responderam que é disponibilidade de horário, né? Seguido por experiência, 71%, e proatividade, né? 53%. Né? Exatamente. A gente... Por aí a gente já tenta traçar um perfil, né? Exatamente. No primeiro momento, o que o lojista ele vai avaliar? São aquelas características comportamentais, que é o comprometimento, a assiduidade, né, a versatilidade e a flexibilidade de horário. Porque o candidato que vai buscar uma vaga no varejo, ele precisa entender que o varejo funciona quando as outras pessoas estão descansando. Né? Quando elas estão buscando o seu entretenimento, e o ato de comprar também é um entretenimento. Além de uma necessidade, ele é um entretenimento. Então, os principais horários, principalmente para quem vai buscar uma vaga em shopping centers, à noite e finais de semana, nos feriados, aos domingos. Então, essa flexibilidade, né, de horário e a versatilidade, porque tem momentos em que o varejo funciona melhor durante o dia, tem momentos que ele funciona melhor durante os finais de semana, e aí tem que ter essa facilidade para adaptar o seu horário naquele momento que o varejista mais está precisando, principalmente agora final de ano, que é para um aumento de demanda. Então, a gente tem aí opções no varejo que ficam abertas até às 11 horas da noite, ali nas semanas que antecedem o Natal, para dar mais conforto e comodidade para o consumidor. Então, tem essa característica, né, de ter muita versatilidade, comprometimento e pontualidade. E, vice-presidente, segundo a pesquisa também, né, entre as funções que estão disponíveis, né, ou as funções que os lojistas têm vagas, é de vendedor, né? É o maior percentual, né? 66%, 66,3% para ser mais preciso, né? É o vendedor que vai fazer aquele atendimento ali, né, para aquele aumento de demanda, aumento de fluxos, todo mundo buscando seus presentes de Natal, mas agora já inicia com o Dia das Crianças, né? Depois vamos passar pelo Black Friday. E aí, realmente, o que o varejo precisa são de vendedores. Linha de frente ali. Linha de frente, mas também caixa, empacotador. Então, aí entra opções que não precisam de experiência, mas que certamente aquele profissional que se dispõe a trabalhar no caixa, a suprir outras necessidades, mas acaba se destacando pelo seu relacionamento, pela sua capacidade, pela sua empatia, ele logo em seguida já vai ter uma oportunidade nas vendas, porque hoje é o grande gargalo do varejo físico, né, de loja física. Bons profissionais na área de vendas, né, que sejam capacitados e que tenham aí essa expertise e esse know-how de vendas. Perfeito. Até para a gente fazer um comparativo, até tentar atualizar essa questão, vice-presidente, quando o varejo, né, ele se volta para a abertura dessas vagas e 66%, né, são para vendedores, como é que está esse percentual em termos de vendas físicas e vendas virtuais, né, que foi muito incentivada, né, e que teve muito acesso durante a pandemia, assim, né? Isso se equilibrou? Como é que está nesse momento? Isso também impacta positivamente nesse momento no mercado? Sim, com certeza impacta positivamente. O que nós identificamos é um comportamento em que na época da pandemia, pelo distanciamento social, né, até por vários meses de lojas fechadas, é que teve uma intensificação da venda online. Logo após a reabertura,
o que ficou consolidado, né, e que não deve mudar mais é o grande número de operações que são feitas nos dois canais, tanto físico quanto digital. Então, inclusive o vendedor, né, o profissional que ele se candidata hoje para trabalhar no varejo físico, ele tem que ter conhecimento e facilidade com as ferramentas digitais. Porque o consumidor hoje ele não sai mais de casa para ir buscar algum produto ou serviço sem antes consultar nas plataformas digitais, fazer um contato pelos aplicativos de mensagens, verificar as redes sociais, verificar, né, os aplicativos de busca, o site. Então, essa multicanalidade, né, e essa capacidade de conseguir operar tanto no ambiente físico quanto no digital, ela é, hoje, eu diria, irreversível, né, e inevitável. O varejista e o profissional, o trabalhador que não conseguir enxergar e não se preparar para essa multicanalidade, certamente ele vai ter muita dificuldade de ter uma boa performance no varejo diante deste novo momento, deste novo contexto, né? Que já vinha acontecendo até antes da pandemia, não foi só por causa da pandemia, mas a pandemia acelerou esse processo e intensificou, digitalizou o consumidor, né? Por uma necessidade ali do momento, e hoje ela é inevitável. Certo, e fica aí também mais uma dica, né? Esse profissional, né, que está se candidatando também precisa ter esse perfil, né, dinâmico, né, ter essas duas linguagens, né, do físico e do digital também, né, vice-presidente? Exatamente, ele tem que estar preparado para oferecer um bom tratamento presencialmente, mas também no digital, né? E que muda a plataforma, né, muda ali a ferramenta, mas aquele carinho, aquele trato de gentileza, de empatia, aquela necessidade de resolver um problema, né, do consumidor que está do outro lado, seja do balcão ou seja do celular, é a mesma, né? O profissional tem que estar preparado para poder atender essa demanda. E isso faz muita diferença, né, para o consumidor, né? Isso faz ele voltar, inclusive, né? Fideliza. No estabelecimento, com certeza, né? Bom atendimento. Presidente, as principais contratações, né, o maior número de contratações, né, o boom das contratações deve acontecer agora em novembro, é isso, né, que está se prevendo, né? Isso, tem características bem distintas. Tem aquele varejista que ele já sabe que ele vai precisar contratar, né, e que ele tem uma equipe maior, então ele tem maior facilidade de identificar quantas vagas ele vai abrir para esse final de ano, e esse já se prepara agora em outubro, já aproveita o Dia das Crianças para fazer essa seleção desse temporário, iniciar ali um pré-treinamento, já usando, né, a barriga no balcão, né, como a gente fala muito no varejo, e aí o Dia das Crianças já faz um ensaio, né, do que vai ser o final do ano. E aí depois passa pelo Black Friday, que daí sim essas contratações são mais impulsionadas, né? E dezembro já é aquele varejista que está na dúvida. Olha, eu pretendo contratar, mas vou esperar mais um pouquinho para ver como é que o varejo vai se comportar, como as vendas vão acontecer durante o Dia das Crianças e o Black Friday, para aí sim contratar para o mês de dezembro. Então, esses podem ficar um pouquinho mais tarde. Então, eu diria, para o candidato que está buscando uma vaga, está buscando um emprego agora de final de ano, já se antecipe, já vai organizando o seu currículo e vai buscando essas oportunidades, disponibilizando-os nos bancos de currículos, né? Mas não desista se não for chamado nesse primeiro momento, porque vai ter muito varejista que está com a corda esticada até por essa questão da pandemia, né? Então tem um fluxo de caixa muito apertado que ele vai deixar para a última hora, e aí talvez seja esse o momento que a oportunidade surja para você. Certo. E conforme a pesquisa também, né, vice-presidente, o setor de vestuário, né, deve ser o principal, né, impulsionador dessas vagas, né? Sim, com certeza o setor de vestuário, historicamente, ele é o grande presenteador, né, dessas datas comemorativas. As pessoas usam a oportunidade para dar um presente de valor útil, né? E também tem a troca de coleção, né? Chega agora o verão e aí as pessoas saem às compras até para se vestir para as várias festividades que acontecem, né? Os eventos. Tem o Réveillon, tem depois o Carnaval, tem o Natal. Então, o setor de vestuário é o que mais impulsiona aí a demanda por trabalhadores
temporários, depois os calçados e também os brinquedos, né? Que as crianças são muito presenteadas com brinquedos no Falando em crianças, né, vice-presidente, temos agora um termômetro também no dia das crianças aí, né, dia 12, né? E tem uma estimativa de entrada de recursos, né, no setor de 245 milhões de reais em vendas, né? Uma projeção, é um número bom que a gente pode trabalhar assim com essa perspectiva, comparando, né? Bastante animador, né? Você usou a palavra correta, Clayton, é o termômetro, o varejista, em cima do que acontece no Dia das Crianças, que o presente daí é mais procurado é o brinquedo, mas também tem muita demanda por vestuário e calçado. E aí esse desempenho que o Dia das Crianças vai efetivamente mostrar é o que deve acontecer também no final do ano, né? no Natal. Então, é importante que essa data seja efetivado o que realmente está sendo esperado para que o lojista possa se preparar melhor para o mês de dezembro. Perfeito. Para a gente dar uma dica também, né, vice-presidente, para o consumidor, né? Vem aí uma das datas bem badaladas, né, pelo mercado, que é a Black Friday. O que o senhor diria, né, para o consumidor, né, que vai às compras no Black Friday? O que ele precisa observar, o que ele precisa estar atento nesse momento? Aquele consumidor que já tem uma compra planejada, né, que é um item que ele não tem necessidade de ser uma peça da coleção, da moda, mas que porventura vai entrar em oferta, ele tem que começar a acompanhar desde agora para realmente chegar lá na época do Black Friday e comprar uma promoção que seja efetiva, né? De fato uma promoção. De fato uma promoção. E isso é muito importante porque o grande fiscal do varejo é o consumidor. Então, se ele precisa estar atento. Hoje tem vários canais digitais em que ele pode ficar acompanhando o preço daquele produto que ele está planejando comprar e quando chegar lá na época certa, realmente realiza lá o seu sonho, o seu desejo, ou a sua necessidade, né, fazendo uma boa compra aí e ganhando aí um desconto, uma condição mais vantajosa. Bom, tem um tempinho ainda, em novembro, né? É novembro, sempre na última sexta-feira de novembro, né, que deve ocorrer. Então dá para fazer uma boa pesquisa até lá, né? Com certeza. Para ficar atento aí aos preços do Black Friday. Vice-presidente, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, né? Gostaria que o senhor, para a gente voltar um pouquinho no nosso tema e deixar também uma dica ou uma orientação, né, aos candidatos a essas vagas agora de final de ano, né? O que o senhor diria e reforçaria da nossa entrevista aqui para quem está nos acompanhando? Certo. Importante é que o candidato que vai buscar essa vaga, ele tenha muita consciência da necessidade do varejo de ter versatilidade de horários. Então, essa é a grande dica para quem já vai buscar uma vaga nas lojas, principalmente quem vai ser chamado para uma entrevista de lojas que tem operações em shopping center. Não percam a oportunidade de mostrar um bom trabalho, né? Comprometimento, dedicação, aquele relacionamento com a equipe, né? Ter facilidade de se entrosar ali na hora da contratação e estar muito consciente que o lojista ele está mais atento a essas características comportamentais do que as características técnicas. As características técnicas, o lojista ele está preparado já para dar esse treinamento e sabe que isso vai acontecer a médio e longo prazo. Então, se der uma boa impressão nesses pontos de pontualidade, comprometimento e assiduidade, com certeza vai ter oportunidade. São 76% dos lojistas que querem contratar de forma efetiva. Então, isso é inédito, nunca antes nós tivemos esse alto índice de pretendentes a efetivar, né, que está relacionado com esse contexto que nós falamos de pandemia. Então, aproveite essa oportunidade, comece 2024 com um emprego, com um salário, com renda, porque isso também é alta ajuda para o varejo, porque essa pessoa que está contratada é um consumidor novo que vai impulsionar o varejo para que surjam novas vagas em 2024 e a gente tenha um círculo
virtuoso acontecendo aqui na nossa cidade, é o que a gente precisa para, né, recuperar esse período mais complexo aí, deixar isso para trás e ver só momentos bons daqui para frente. Que assim seja, né, presidente? Só para a gente encerrar de fato aqui, vice-presidente, aproveitando, o Sindilojas tem algum banco de currículo, informação onde os candidatos possam ali também ver vagas, deixar buscar informações, ou mesmo ver em quais setores, para onde ele encaminha, né, para dar esse serviço também aqui? Claro que sim, com certeza, obrigado pela oportunidade. Nós temos o sindivagas.com.br, né, www.sindivagas.com.br. É um banco de currículos que o candidato pode ir lá, cadastrar suas informações e que todos os lojistas associados do Sindilojas têm acesso gratuito a este banco de currículos, e é onde todas as lojas ali né, associadas procuram realmente os seus candidatos, fazendo filtro por localização, por características, né, de técnicas. Então, a grande dica é que vá lá no sindivagas.com, coloque o seu currículo lá, e também o lojista, né, que é associado ao Sindilojas, busque a completar suas vagas no nosso banco de currículos. Muito bem. Vice-presidente de Relações Institucionais do Sindilojas Porto Alegre, Carlos Klein. Vice-presidente, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para o senhor, bom final de ano aí para todo o setor. Obrigado, Clayton, para vocês também. Tenham todos aí um excelente final de ano aí. Aproveitem bem o Dia das Crianças, Black Friday, Natal, né? E que a gente comece em 2024 aí realmente de uma forma muito mais positiva aí para todos. Perfeito, muito obrigado. Seguimos agora com informações do Legislativo, pois a Câmara da Capital aprovou a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2024. Entre receitas e despesas, o governo projeta orçamento de 11,4 bilhões de reais para o ano que vem. A LDO é um instrumento que desdobra em metas anuais o planejamento do governo no chamado Plano Plurianual. A matéria define as prioridades do Poder Executivo para o próximo ano fiscal, ao orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA. De acordo com a proposta do Executivo, a previsão é de um orçamento de 11,4 bilhões de reais entre receitas e despesas para o ano que vem. Aqui no plenário Otávio Rocha, a votação da LDO gerou um intenso debate entre os parlamentares. Segundo a base do governo, a proposta aprovada retrata investimentos equilibrados e realistas, conforme havia recomendado o prefeito Sebastião Melo. Já para os vereadores de oposição, o projeto da LDO deveria destinar um orçamento ainda maior para as políticas públicas do município. Eu não votei a favor, eu votei contra, porque eu acho que o governo não tem uma política para os servidores públicos. Eles não reconhecem sequer as perdas salariais que os servidores têm desde 2017. Então, se tu não tens uma política para qualificar o serviço público, os professores, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da área da limpeza, da área técnica, da assistência social, não tem como aprovar um planejamento que não leve em conta a importância da valorização dos servidores e do serviço público. A LDO não fala no valor dos orçamentos, então eu mantenho o que o prefeito disse. Tem algumas sugestões ou emendas que são impraticáveis, isso foi rejeitado. Mas na grande maioria o relatório foi aprovado, com algumas emendas da oposição aprovada também e algumas emendas da situação. Acho que foi uma votação equilibrada, tranquila, que atende os interesses da população de Porto Alegre. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define quais áreas irão receber os recursos dos cofres públicos do município. Conforme o projeto acolhido na sessão da última quarta-feira, 15% das verbas serão investidas na área da saúde e 25% no setor de educação. Para 2023, o orçamento participativo contará com a aplicação de 20 milhões de reais, conforme projeção do governo. A gente sabe que houve um aporte de valores com relação ao ano passado e nós acreditamos que com essas emendas, alguns ajustes ali que foram feitos ali, eu acredito que ficou bem, ficou de bom tamanho, né? E acreditamos que o governo vai saber fazer o bom proveito dessa LDO, que quero agradecer aqui também aos vereadores aí, todos que tiveram
durante toda essa tarde, empenhados, porque foram muitas emendas, né, para serem discutidas, encaminhadas, aprovadas. Enfim, foi uma tarde intensa, mas graças a Deus conseguimos vencer essa pauta. A votação do projeto contou com a aprovação de 15 emendas e uma mensagem retificativa. Por fim, o texto da matéria ainda determina os critérios para a avaliação e apresentação das emendas parlamentares impositivas. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!